Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. O melhor site de pré-concursos do Brasil aqui à disposição de vocês para ajudá-los a gabaritar a prova de língua portuguesa. Dentro da gramática da língua portuguesa, eu terminei com vocês a questão de acentuação gráfica. Nós vamos trabalhar agora o significado ou significação das palavras. Por que esse é um tópico extremamente importante para vocês? Quanto maior for a compreensão que vocês têm acerca da significação de palavras, mais fácil será para a resolução das questões que cobram isso. Às vezes eles pegam exatamente aquela palavra no texto, que é uma palavra menos utilizada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de uma maneira geral, não somente nossa, mas de várias pessoas, de todo um grupo social, e lançam aquela palavra e você tem que, em uma questão, exatamente apresentar o seu sinônimo, o seu antônimo. O que você pode fazer? Utilizar-se do seu conhecimento de prefixos ou radicais gregos e latinos, se não for possível, tentar compreender o significado da palavra pelo conteúdo. Mas quanto maior for o número de palavras que vocês conhecem, melhor será a sua resolução de questões pertinentes ao significado ou significação de palavras. Nós trabalharemos sinônimos, a sinonímia, nós trabalharemos a antonímia, os antônimos, e nós trabalharemos a questão da homonímia, homógrafos, homófonos e homógrafos e homófonos. O que vocês têm que lembrar com tanto nome? Homo é igual. Se ele é homógrafo, grafia, a grafia é igual, escreve igual, mas se pronuncia de uma maneira diferente. Homófono, homo igual, fonia, som, que é igual, então é a mesma pronúncia, entretanto, a escrita é diferente. Homófono e homógrafo, grafia e escrita semelhantes. Parônimos, paralelo, similar ao nome. Então, nós temos a grafia e a escrita parecidas, mas não iguais. É evidente que nós não iremos trabalhar com vocês uma lista exaustiva de sinônimos, antônimos, parônimos e etc. Eu separei para vocês aqueles mais utilizados e mais cobrados. Qual é a dica que eu dou para vocês? Para que vocês realmente procurem, que utilize-se da internet para procurar uma lista vasta e ampla, utilize-se de gramáticas para procurar essa lista maior, porque nós trabalharemos aqui apenas com o essencial. A sua busca por uma quantidade maior, aí vai realmente depender de cada um. Não há como trabalharmos aqui toda uma lista, aquelas listas enormes de 4, 5, 7 páginas. Professor, eu tenho que ler e decorar? Não é exatamente ler e decorar. Ler e reler para você internalizar e acabar reconhecendo aquelas mais essenciais, aquelas mais cobradas de você. Certinho? Então vamos lá trabalhar agora a questão da significação das palavras. Os sinônimos, a sinonímia, o que é parecido? Por que existe tantos sinônimos na língua portuguesa? Porque nós temos uma formação da língua portuguesa oriunda de vários ramos das línguas. Nós temos uma extrema influência da língua latina, nós temos uma extrema influência da língua grega. Por isso, na formação e estrutura das palavras, nós temos aquela lista também enorme de radicais e prefixos gregos e latinos. Então, nós temos determinada palavra que tem uma origem latina, que é sinônima de outra palavra, às vezes totalmente diferente na grafia, e que é de origem grega, sem contarmos a questão dos estrangeirismos que foram aportuguesados, a questão das palavras de origem indígena, origem africana e etc. Então, essa sinonímia vasta, essa antononímia vasta, ela se deve a quê? A essa riqueza da língua portuguesa, das influências que ela vem recebendo ao longo do tempo. Aqui, os sinônimos, tem aqui para vocês um conceito. São palavras com sentido igual ou aproximado. Muito cuidado. Às vezes não são idênticos, mas aproximados. Ocorrem não apenas dentro de um grupo,
com um radical semelhante, mas também com um radical diferenciado, devido à contribuição greco-latina. Foi o que eu falei com vocês. Quando nós temos esse radical semelhante, nós temos a família de cognatos. Amor, amoroso, amorosamente, amorzinho. Então, nós temos um radical e, a partir dele, sufixos são acrescentados. Então, nós temos palavras cognatas que vêm a partir de um mesmo radical e vêm também carregado com uma mesma semântica, com um significado aproximado. Quando há essas diferenças, vamos nos lembrar da formação grega e vamos nos lembrar da formação latina. Exemplo, brado, grito, clamor. Ah, professora, mas brado é diferente de grito, é diferente de clamor. Clamor, a pessoa está ali clamando, pedindo. Não é igual ao grito. Gente, para pensar. Alguém grita por gritar, uma pessoa normal. Não estou falando de uma pessoa que tem distúrbios psicológicos e psiquiátricos. Quando alguém grita, na realidade, aquele grito era para que alguém venha. Ela quer demonstrar, é uma maneira instintiva de demonstrar um medo, um receio, um susto. Aquele grito é para se expressar e quanto mais alto, melhor. É para que alguém ouça, alguém venha. Então, na realidade, é uma espécie de clamor. E lembrem-se, as palavras não têm que ter sentido igual. O sentido também é aproximado. Vamos lá. Translúcido e diáfano. Essas palavras, professor, eu nunca vi esse diáfano. Viu sim. Lá na sua aula do ensino médio, quando você estava no 2º ano, você deve ter estudado em literatura brasileira que o simbolismo tinha características do diáfano, do translúcido. Mas a senhora quer que eu lembre isso lá do meu ensino médio? Querer, eu posso querer, né? Mas você pode ser que não se lembre, mas a partir de agora você pode se lembrar. Tem gente que vai falar, nem aulas de literatura eu assistia. Exatamente por isso que você não conhece essa sinonímia. Um vai ter o quê? Origem latina, o outro tem origem grega. Transformação, metamorfose. Olha, prefixo trans e meta, eles têm o mesmo sentido, moral e ética. E existe uma discussão muito grande na área de direito, quem aí tem a formação jurídica, de uma diferença mínima entre moral e ética. Eles dizem que um está inserido no outro, existem ramos que colocam a ética dentro da moral e vice-versa. Isso não vem ao caso aqui na sinonímia. O importante é você imaginar que são sentidos aproximados. Se a pessoa age com ética, ela está agindo moralmente. Se ela age com moral, ela está agindo com ética. Imagine sempre essa ideia de que eles têm que andar o quê? Em conjunto. A moral e a ética andam em harmonia. Certinho? Então, trabalhamos os sinônimos ou a sinonímia, vamos seguir adiante. Vamos trabalhar agora os antônimos, as palavras contrárias. Cuidado com essa aproximação. Também não existe aquela necessidade de ser um antônimo idêntico, totalmente oposto. Vamos lá. São palavras de significação oposta. Exemplos: bem dizer, mal dizer. Fica muito tranquilo. Nós só mudamos aqui o prefixo e mantemos aqui o dizer. Uma é exatamente o oposto da outra. Mal e bem, lembram-se? Mal com L e bem, advérbios. Mal e bom, olha, adjetivos. Concórdia, discórdia. Os exemplos trabalharam os prefixos de negação. Ativo e inativo. Feliz e infeliz. Alegre, triste. Dia e noite. Ué, professora, mas dia e noite são antônimos? Sim. Principalmente quando são trabalhados dentro da poesia. Você tem esse trabalho lá que normalmente, dentro de figuras de linguagem, é chamado de quê? De antítese. A antítese, a base dela são os antônimos. E os programas de concurso, as bancas têm cobrado de vocês as figuras de linguagem. A antítese é uma das favoritas e o paradoxo, que trabalha com o contraste de ideias, também tem sido bastante pedido, certo? Então, os antônimos têm relação com a antítese da sua figura de linguagem. Certinho?
Vamos seguir adiante, porque antônimos e sinônimos bem tranquilos. Vamos agora para os homônimos. Os homônimos são o quê? Nomes iguais. Aí que nós vamos trabalhar aquela divisão que eu comentei no início da aula. São palavras que possuem igualdade fonética no som, na fala, ou gráfica, na escrita, entre vocábulos de significação diferente. Aí que está a questão. Pode ter o mesmo som, grafia diferente. Mesma grafia, som diferente. Som e grafia iguais. Som e grafia parecidos. Mas o significado de todos tem que ser diferente. É isso que a banca cobra de vocês. Quando nós formos resolver os exercícios, as questões, vocês vão ver que eles cobram o mínimo de conhecimento de vocês. No caso da paronímia, o famoso mandado, mandato. Incipiente com C, incipiente com S. Vultoso, vultuoso. Inflação, infração. A paronímia é a campeã de cobrança. Então, muito cuidado com isso. Então, nós vamos trabalhar essa questão de igualdade, tanto a fonética quanto a gráfica entre os vocábulos. E significação diferente. Podem ser homógrafos, grafia igual, som diferente. Homófonos, som igual, grafia diferente. Homógrafos e homófonos, som e grafias iguais, mas significados diferentes. Vamos adiante. Continuando com os homônimos, nós vamos ver a questão dos homógrafos, aqueles que têm a mesma escrita, a mesma grafia, mas eles têm o quê? A fonética, a sonoridade diferente. São palavras com a mesma grafia e diferente pronúncia fonética e diferente significado. Tranquilo. Vamos lá. Isso aqui é feito normalmente entre substantivo e verbo. Lembram da última aula, a última questão de concurso, que pediu uma palavra que necessariamente recebe o acento gráfico? E eu mostrei para vocês o substantivo história e o verbo historia conjugado. A palavra, o substantivo amém e o verbo conjugado amar, amém, no subjuntivo. Então, é exatamente esse tipo de coisa que acontece. O que nós temos no história e no historia? Nós temos a mesma grafia, mas nós temos sons diferentes. Lá, se nós temos a mesma grafia, nós temos homógrafos, certo? Que é exatamente o que nós temos aqui. Mas aqui, somente na última palavra, nós temos um acento gráfico para diferenciar. No restante, olha bem, a escrita é igual, o som é diferente. É o mesmo caso da nossa questão de concurso. Almoço. O almoço de hoje foi delicioso. Almoço. Eu almoço todos os dias ao meio-dia. Então, olhe bem. Almoço, almoço. O som do O é diferenciado. Colher. Colher. Utensílio usado para comer. Colher. Eu fui colher as flores esta manhã. O verbo. Jogo. O jogo do domingo foi emocionante. Jogo. Eu jogo futebol todos os domingos. Aqui nós temos o verbo. Denúncia. Normalmente, muito erroneamente, né, se diz que as pessoas foram até a delegacia fazer a denúncia. Né? Quem tem a formação jurídica sabe muito bem que não é o termo correto, mas popularmente falando, sim. Aqui é o substantivo denúncia, denuncia. Ele denuncia toda a corrupção que vem ocorrendo no partido. Então, aqui fica claro para vocês que eu tenho escrita idêntica, aqui com uma variação de acento, mas continua tendo uma escrita idêntica, mas nós temos o quê? Nós temos uma pronúncia, nós temos uma fonética diferenciada. Então, olhe bem. Esse tipo de questão também é cobrado de vocês. Esse tipo de palavra, como história, historia, amém, amém, até iate da última aula, é exatamente o que é cobrado de vocês em homógrafos. Eles perguntam qual a palavra que necessariamente, obrigatoriamente, ela só existe com acento. Então, se fosse denúncia, o substantivo existe, mas como verbo, não, ela não precisa de acento.
Muita atenção, são muitos detalhes, a língua portuguesa é carregada de detalhes. Se vocês observarem os detalhes, vocês vão colher os frutos de muitos acertos nas provas de vocês. Na próxima aula, nós continuaremos com significação de palavras e eu trabalharei com vocês os homófonos, os parônimos, homófonos e homógrafos. Até a próxima aula e bons estudos!